Seja muito bem-vindo, bem-vinda à quarta aula do nosso grande evento, onde você vai aprender hoje qual a mentalidade por trás das pessoas de sucesso, os donos de restaurante de sucesso, isso mesmo. Eu vou te explicar aqui princípios que, se você seguir, você vai ter sucesso tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Eu sou o Matheus Lessa, aqui do Domine Seu Restaurante. Tenho muito orgulho de te dizer que essa é a quarta aula, isso mesmo, quarta aula do nosso grande evento. Então tem a aula 1, onde eu falei sobre ficha técnica, precificação, gestão. Tem a aula 2, onde eu falei estratégias para atrair, fidelizar clientes, transformando o seu restaurante em uma máquina de vendas, se tornando referência no seu mercado. A aula 3, eu falei sobre estratégias de gestão empresarial entre tático, operacional e estratégico. Expliquei quais são as responsabilidades, como você deve olhar cada uma dessas áreas, como você montar um time engajado, como fazer o seu restaurante funcionar sem que você esteja lá todos os dias ou todo o tempo. Então isso foi o resumão aqui das 3 aulas. Não assisti, cai de paraquedas na aula 4. Volta aqui no YouTube, ainda está disponível, vai sair do ar. E eu não quero que você perca, assista lá a aula 1, a aula 2 e a aula 3, porque são aulas primordiais para o seu crescimento. E aproveita, já escreve aqui no chat de que lugar do Brasil você está falando, escreve também o seu modelo de negócio de alimentação. Meu time está aqui pronto e preparado para te ajudar, te dar todo o suporte. Veja que hoje, na quarta aula, eu estou num ambiente diferente, né? Trouxe aqui um flip chart, a gente vai colocar a mão na massa juntos, então eu já quero que você pegue aí papel e caneta para anotar. Se puder também, aperta o dedo no joinha aqui, vai ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. Compartilha aí nos grupos de dono de WhatsApp, pizzaria que você faz parte, hamburgueria. Bora fazer essa corrente do bem chegar ainda mais longe. Sim, a aula de hoje é aula mão na massa. É aula mão na massa e só lembrando, se você caiu aqui e não respondeu as provas ainda do sorteio, Matheus, como assim? Vou deixar aqui o QR Code na nossa tela. As aulas 1, 2 e 3 tiveram provas. Isso mesmo, tem que assistir a aula e fazer a prova. E por que eu tenho que fazer a prova, Matheus? Porque a prova vai te gabaritar para você estar apto a participar do grande sorteio de R$1.000, isso mesmo, R$1.000 em produtos na Vemplast para turbinar aí, utensílios para turbinar a sua cozinha. Sim, vai turbinar a sua cozinha, turbinar o seu restaurante, a sua pizzaria, a sua hamburgueria. Então lembrando, para isso, você precisa tirar nota 8 ou 10 na aula 1, 2 e 3. E também na aula de hoje, tá? Tem prova para a aula de hoje, então você tem que prestar atenção, ficar aqui até o final, porque senão você vai perder. E no domingo, às 15 horas, ao vivo, no Instagram, vamos fazer a live do sorteio, onde um sorteado aí, ou uma sortuda, ou um sortudo, vai ganhar esses R$1.000. Quem vai ganhar? Escreve aí no chat quem vai ganhar. Esse Matheus sou eu vou ganhar, vai ser para mim. Ok, então tem que fazer as provas, tem que participar. Lembrando, tem que seguir o perfil do Domine Seu Restaurante no Instagram, porque a gente vai verificar isso ao vivo. Eu vou te sortear. Se você não tiver na live do sorteio, domingo, 15 horas, se não tiver ao vivo, você vai perder. Você tem que entrar ao vivo e falar, Matheus, estou aqui, porque você vai ter que colocar o seu arroba do seu Instagram lá, a gente vai verificar se você está lá. Você vai colocar o arroba do Instagram, você tem que entrar ao vivo comigo. Eu vou validar e a gente vai entrar em contato com você e vai mandar na sua casa, no seu restaurante, esse presentão aí. Olha que bacana, né? Então, só para começar o nosso conteúdo de hoje, já lê o QR Code, cai no grupo aí do WhatsApp, fica dentro do grupo do WhatsApp para receber todas as informações. Sim, por quê, Matheus? Porque é dentro do grupo que a gente manda as informações. É dentro do grupo que a gente manda todas as informações. Inclusive, ontem eu expliquei como você pode se tornar aluno ou aluna do Domine Seu Restaurante. E a gente recebeu algumas dúvidas. Dúvidas que eu vou tratar aqui antes do conteúdo, que é importante a gente ficar na mesma página, né? Alinhar aqui as expectativas. Muita gente perguntou, Matheus, eu estou começando agora, eu ainda sou um restaurante pequeno, tá só eu e minha esposa. Talvez seja o seu caso. Você está começando agora e ainda tem um negócio pequeno. E sim, esse negócio, essa escola, os materiais, tudo que você vai aprender serve para você sim. Porque você já vai começar crescendo do jeito certo. Organizado, tendo uma boa gestão, entendendo seus números, o que é importante você medir. Matheus, eu tenho um negócio grande, já tenho um pouquinho de lucro, mas eu não sei. Será que vale a pena? Será que isso realmente vai mudar meu jogo? Eu não tenho 1, nem 2, nem 3. Você já viu vários depoimentos aqui ao longo desse evento. E sim, vai mudar o seu jogo, porque às vezes é um parafuso que a gente aperta e muda completamente o seu resultado. Quer ver um exemplo? Muita gente tem hoje um descontrole na cozinha. Talvez você tenha um descontrole na sua cozinha hoje. Talvez sua cozinha está descontrolada, não tem posicionamento, você não sabe como criar padrão e você não sabe nem por onde começar. Um dos treinamentos que você vai ter acesso se tornando aluno agora, segunda-feira, 8 horas da manhã, é o treinamento de manipulação de alimentos, posicionamento, armazenamento dentro da escola. Você vai colocar uma televisão, um computador, vai dar play e vai treinar a sua equipe. Isso mesmo, você vai treinar a sua cozinha, seus cozinheiros, auxiliar de cozinha, a melhorar os processos. Você pode usar também toda a parte de ficha técnica, enfim, você vai ter material para fazer isso. Quer ver outro exemplo? Você está com dificuldade de vender no salão.
Você tem uma equipe, Matheus, hoje eu tenho um tirador de pedido, eu não tenho garçom, vendedor. Eu quero ter um garçom que vende. A gente tem um treinamento chamado Atendimento Master, onde não só a gente ensina técnicas de venda no salão, através de uma parceria muito forte que a gente tem com o Nilton, como também nós ensinamos, olha só, nós ensinamos toda a parte de serviço à francesa, inglesa, né? Tudo que o seu garçom, que está começando muitas vezes hoje na profissão, não tem uma direção, não tem um conhecimento, vai aprender e vai aplicar. Ou seja, vai aplicar diretamente no negócio. E aí você falou assim, pô, Matheus, mas beleza, então a escola ajuda não só o dono, que está no estratégico, não só os gerentes, porque a gente tem muito conteúdo, ferramenta para gerente usar, checklist, procedimento, instrução de trabalho. O gerente ele usa isso no dia a dia. Para quê? Para organizar a equipe, para dar procedimento padrão. E a gente também tem, como eu falei aqui agora, treinamentos para o operacional, meter a mão na massa ali e fazer junto com a gente, tá? E uma coisa que surge muito para a gente é, beleza, eu quero. Eu acho que a escola é maravilhosa, eu sei que ela pode mudar o jogo, como já mudou de muita gente, mas eu não tenho tempo. Matheus, me falta tempo. Cara, eu não tenho tempo para fazer as coisas do restaurante, imagine. E é justamente por isso que você precisa entrar no domínio do seu restaurante. Ou você toma uma decisão de entender como melhorar o seu tempo. Por exemplo, tem um treinamento dentro da escola, que é um treinamento de gestão do tempo, onde eu vou te ensinar, porque talvez hoje não te sobra tempo, porque você não sabe o que é prioridade, o que é urgente, o que realmente é relevante para o seu dia, como construir uma agenda para cumprir as atividades, porque parece muitas vezes, não sei se acontece contigo, cara, parece que você faz coisa pra caramba e no final do dia você não fez nada. Já teve essa sensação de parecer que faz um monte de coisa e não faz nada? E é justamente por quê? Porque você não tem organização do tempo. Então a gente vai te ajudar, tem um treinamento só para organizar o tempo, para você sim conseguir estudar e sair de dentro do operacional, começar a mudar a sua visão do seu negócio, fazer ele crescer de verdade, né, e ir para o próximo nível. Matheus, eu tô com dificuldade financeira. Cara, é o último recurso que eu tenho. Será que eu coloco esse dinheiro aí? Dinheiro está apertado. É justamente porque você não tem dinheiro que você deveria entrar no domínio do seu restaurante. Como assim, Matheus? Sim. Porque se tivesse dinheiro sobrando, você não precisaria de mim, nem da escola. Você estaria tranquilo, estaria sossegado. Mas como você sabe que a situação não está tão boa, ou poderia ser muito melhor, é a hora que você precisa tomar uma decisão. Sim ou não? Precisa aprender o que você não sabe. Sim ou não? Precisa. Você precisa evoluir, você precisa ir para o próximo nível. E não dá para ir para o próximo nível só com dica do YouTube, dica do Instagram. Você precisa ter um passo a passo, precisa ter metodologia, precisa ter acompanhamento, precisa ter direcionamento, de mostrar o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, onde tem que ser feito, da forma que tem que ser feito e com a ferramenta certa. É isso que você vai ter acesso no domínio do seu restaurante, ou seja, você vai entender que você está indo para um próximo nível de jogo. Matheus, mas eu vou implementar isso, e se eu tiver dúvida, e se eu travar no meio do caminho? Você tem um suporte 24 horas lá. Você vai ter um suporte, colocou sua dúvida abaixo de qualquer aula, você vai escrever debaixo de qualquer aula, a gente vai entrar em contato com você te respondendo. E se precisar, você pode mandar e-mail, a gente vai te mandar e-mail te respondendo. Você não vai ficar sem resposta, nenhuma dúvida sua ficará sem resposta. Então você está no lugar certo. Agora, você precisa se comprometer, você precisa dar esse próximo passo. Escreve aqui no chat se você está comprometido, eu estou comprometido, comprometida em entrar na escola do domínio do seu restaurante, segunda-feira agora às 8 horas. Escreve aí se você está comprometido, comprometida a ir para o próximo nível, verdadeiramente começar a dominar o seu negócio de alimentação, conquistar lucro, conquistar liberdade. Escreve aí. Isso aqui é só um alinhamento, tá? Muitas dúvidas surgiram. Eu precisava alinhar antes da gente começar aqui o conteúdo de verdade. Antes da gente começar essa aula focada 100% em mentalidade. Porque sim, você talvez quer ter um restaurante de sucesso, uma pizzaria de sucesso, uma hamburgueria de sucesso, né, uma marmitaria, e você acredita que isso vai acontecer de fora para dentro e não de dentro para fora. E eu preciso te dar um alerta muito importante sobre isso. O negócio que você sonha, que você almeja, que você busca, ele só vai acontecer se primeiro você mudar. Você mudar. Se primeiro a sua mentalidade mudar. Então essa aula, ela é 100% focada em mentalidade. Inclusive, eu vou colocar aqui na tela, vou colocar aqui no flipchart, uma pergunta que eu quero provocar você, tá? Na sua opinião, qual é o segredo da prosperidade? Na sua opinião, existe um segredo? Existe algo que só poucos sabem, só poucos dominam, que fazem com que alguns privilegiados, vamos dizer assim, podem ter prosperidade e outros não? Escreve aí no chat, na sua opinião, qual é o segredo? Dedicação, conhecimento,
né? Eu não vou ler porque são muitas mensagens que vão aparecer aqui. O nosso time está dando suporte, tá? Conhecimento, habilidades novas. Eu vou te dar aqui o passo a passo que durante muitos anos eu estudei. E vocês não estão errados, tá? Quem está escrevendo isso está certo. É uma jornada realmente. Eu vou te dar aqui o passo a passo que não só eu estudei, como eu, conectando com vários donos de restaurante, pizzaria, empresários de sucesso, eles me trouxeram o que fizeram eles mudar o jogo. E é o que eu quero trazer para você hoje. Eu quero te ajudar a mudar o jogo. Eu quero te ajudar a você ir para o próximo nível. E para isso, eu quero que você desenhe. Se você não pegou ainda o seu caderno agora, é a hora de você desenhar. Porque essa jornada da prosperidade, ou seja, ter um negócio que prospera, que dá frutos, que dá resultado, existe um caminho. E aí eu vou começar desenhando aqui a nossa pirâmide da prosperidade, tá? Na família lá, a Rose, que é a desenhista, tá? Então, releva aí, se não ficar tão bonito, mas a ideia aqui é que a gente possa transmitir para você realmente o conhecimento. E na base dessa pirâmide, começando aqui o nosso conteúdo, na base da pirâmide, digamos que aqui seja, aqui no ponto alto da pirâmide, aqui em cima, seja a prosperidade, tá? E esse aqui é um papo de mentalidade mesmo. É um papo de alinhamento, de visão, que eu quero trazer para você que está agora buscando dar esse próximo passo na sua vida, no seu negócio. Por que você precisa, muitas vezes, entender a importância de investir em você, no seu desenvolvimento? Porque existe, sim, uma trajetória até ter um negócio próximo. Já viu aquelas pessoas que parece que tudo que coloca prospera? Tudo que coloca a mão funciona, dá certo. Você já conheceu alguém assim? Será que ele é privilegiado? Tu acha que Deus fala assim, não, esse vai e esse não vai? Eu acredito que não. Eu acredito que todo mundo tem oportunidade desde que pague o preço. Desde que viva essa jornada que eu vou trazer aqui. E eu vou te dar o exemplo da jornada, tá? A primeira coisa, a base, deixa eu colocar aqui na base aqui. A base da nossa pirâmide está aqui, ó. A base é ambiente. Quer ter prosperidade, quer ser próspero, quer crescer, quer ter resultado na sua vida, você precisa cuidar do seu ambiente. Quando eu digo ambiente, é ambiente físico, realmente ambiente físico, como ambiente de pessoas. Falando do ambiente físico, não adianta você estar num ambiente bagunçado, desorganizado. Eu chego lá, muitas vezes eu vou visitar o seu restaurante, tá tudo aos pedaços, tudo faltando, tudo caindo, e você achar que isso transmite prosperidade. Não transmite. Não se conecta com a prosperidade. Você tem que ter um ambiente organizado, limpo. Por quê, Matheus? Porque isso traz prosperidade, traz frutos. Assim como os lugares que você frequenta, as pessoas que você anda, os grupos de WhatsApp. Mateus, eu faço parte de grupo de WhatsApp que só é reclamação, só é murmuração, é pornografia. Não é um grupo onde te acrescenta, não faz parte de um grupo que te leva para outro nível, que te provoca a olhar para o teu negócio, para olhar pontos positivos. Então, sim, cuidar do ambiente, ele é determinante para você conseguir ter prosperidade. Se você não cuida do seu ambiente, dificilmente você vai ser uma pessoa próspera, alguém que dá frutos. Então, a primeira base, a base primordial para você ter prosperidade é você cuidar do ambiente. A segunda, que essa aqui também muda completamente o resultado se você não tiver alinhado, que é isso aqui, ó, comportamento. Comportamento. Sim, pessoas prósperas possuem um comportamento diferente. Quer ver um exemplo? Você está buscando emagrecer. Tem como você andar com pessoas, ambiente, que só come coisa errada, que não descansa, que não treina? Tem como você ter um comportamento desalinhado com quem está buscando emagrecer e emagrecer? Dificilmente isso vai acontecer. O ambiente da escola, do Miss Restaurante, é um ambiente de estudo. É um ambiente que te proporciona você olhar para o seu negócio e ter insights, ter habilidades, capacidades, coisas que você não faz hoje. O comportamento tem que mudar. Pô, eu vou tirar pelo menos 1 hora do meu dia, do seu dia, para você poder prosperar, para você poder estudar e se desenvolver. Porque senão, você vai ficar no mesmo lugar. Tem como você ter resultado diferente fazendo a mesma coisa? Não. E eu não quero que você entre na escola do Miss Restaurante e não estude. Eu não quero, se for para entrar e você não se dedicar, nem entre. Nem entre, porque eu quero comprometido, comprometida. Eu quero quem chegue lá, pegue e aplique. Porque comportamento está ligado a comprometimento. Pessoas comprometidas são pessoas que vão ter resultado que os outros não têm. Vão pagar o preço que poucos estão pagando. Aí você olha para alguém que tem um restaurante bacana, pô, aquele restaurante que você admira, um grande resultado. Você já viu o comportamento dele? Você está vendo o palco, mas você viu os bastidores? Você já viu que ele participa de treinamentos, faz viagem, faz cursos, ele está constantemente com o comportamento alinhado, estudando, lendo, se dedicando, buscando, se desenvolvendo. Ou seja,
Primeira coisa, eu falei, quer ter prosperidade? Melhore seu ambiente. Segundo, quer ter prosperidade? Desenvolva um comportamento alinhado com o crescimento. Terceiro, e esse aqui muda o jogo, tá? Completamente. Esse aqui é capacidade. Capacidade. Você precisa desenvolver o seu campo de capacidade. Como assim, Mateus? Sim, vou te fazer uma provocação. Vou fazer uma provocação. Quantos livros você leu até agora? Na vida. Quantos você leu esse ano? Porque muitas vezes você quer ter um restaurante próspero, uma pizzaria próspera, mas você não se dá ao luxo, que parece que é luxo, né? Ao luxo, de ler pelo menos um livro por mês. Um livro por mês. Como assim, Mateus? A maioria dos livros ficam em torno de 200 a 250 páginas. Se você lesse 10 páginas no dia, que não vai dar mais ou menos aí 20 minutos, 25 minutos, 10 páginas. Tem gente que lê muito mais rápido que isso. 10 páginas. Você leria um livro por mês, fácil, lendo 10 páginas por dia, 8 páginas por dia. Não falei para você ler 50, eu falei 8 a 10. O que é isso, Mateus? Comportamento, porque pessoas prósperas leem livros, estudam, se capacitam. Olha o médico que cobra mais caro da sua cidade, olha o advogado que cobra mais caro, olha o dentista. Olha lá o tanto de currículo, o currículo de cursos, treinamentos, simpósios, eventos, está no exterior, está viajando, buscando capacitação, especialização. Como é que ele não vai cobrar mais caro? Ele tem que cobrar. Como é que ele não tem prosperidade? Ele tem prosperidade, porque ele olhou o ambiente, está cercado de pessoas que estão fazendo isso. Ele tem um comportamento, faz isso constantemente. Ele busca novas capacidades, porque o mercado muda, meu querido e minha querida. O jogo muda muito rápido. Não dá para ser amador no mercado de alimentação, não. Você vai ser engolido, engolida. Você tem que saber de indicadores, de tendência de mercado, de inovação, de melhorias, o tempo todo. Mateus, mas eu não tenho tempo nem de coçar o olho, porque você está preso no operacional, não sabe como sair do operacional para ir para o estratégico. E não busca capacidade para mudar isso. Vai mudar? Não vai mudar, porque do nada não vai acontecer do nada. Nada acontece do nada. Precisa de decisão. Ambiente, comportamento, capacidade. Vamos para o próximo, tá? Presta atenção, eu estou desenvolvendo em você uma visão diferente. Porque agora eu coloquei um maior aqui, ó. Isso aqui agora vem as nossas crenças. E aqui, meu amigo, aqui é terrível. Por quê, Mateus? Porque crença é uma verdade individual sua. Isso é crença. É algo que você acredita verdadeiramente naquilo e ponto final. Talvez você tenha uma crença. Quer ver uma crença? Você tem a crença, lembra lá que eu falei na aula 1 sobre trabalho duro e trabalho inteligente? Você tem uma crença que só fica rico quem trabalha duro. Eu vou te dizer, não é. O trabalho duro te sustenta. O trabalho inteligente te liberta. E o que é libertar, Mateus? Porque não adianta você ter dinheiro e ficar preso no seu negócio. Você não se sente livre. Aquela sensação de, tipo, adianta o que eu ter dinheiro e ser escravo do meu próprio negócio? Não adianta nada. Então você não é rico. Riqueza de verdade não é isso. Riqueza de verdade não está ligado somente ao dinheiro monetário, não está ligado a isso. Entende que é uma crença? Que você precisa dar um novo olhar para isso? E como é que eu desenvolvo e mudo as minhas crenças, Mateus? Mudando ambiente, comportamento, capacidade e entendendo que eu posso dar um novo olhar para aquilo que hoje para mim é verdade. Dinheiro é sujo. Quem tem dinheiro não vai para o céu. Quem tem dinheiro afasta a família. Por isso que talvez toda vez que você tem dinheiro, você empresta para alguém. Você dá um jeito de pegar esse dinheiro e gastar. Não consegue ter 10 mil na conta. 10 mil, não estou falando 100 mil. 10 mil. Ou seja, antes mesmo, presta atenção, de você construir um caixa para sua empresa, você está dizendo que vai abrir outro negócio. Não tem time estruturado, não tem um caixa estruturado. Bastou 1 mês ou 2 meses de queda de faturamento e você quebra a sua empresa. Olha que loucura. Crença. É crença. É uma verdade sua. O meu convite é, quer ter prosperidade? Comece a questionar suas crenças. Crenças que são muitas vezes enfraquecedoras por crenças fortalecedoras. Eu não sou capaz de estudar. Eu nunca fui bom de estudar, eu não consigo estudar, é uma crença enfraquecedora. Sim, é uma crença. Porque toda vez que você pensa nisso, com certeza, na sua mente está alguma coisa dizendo assim, ó, não é para você. Para de ficar pensando nisso, para que você quer dinheiro? Você já nasceu desse jeito, vai viver desse jeito, vai morrer desse jeito. Olha seu pai, olha sua mãe, crença. É crença. E constantemente
a sua mente brigando com você, te dizendo que você está no lugar errado, que você não deveria estar pensando nisso, que isso não é para você. Crença. E vou te falar, a crença é uma verdade. Você acredita nisso. Eu olho para a mesma coisa que você olha e vejo de maneira diferente aquilo que você vê, para você entender como é a nossa crença. A nossa crença realmente, elas puxam a gente para onde muita gente não quer ir. Involuntariamente. Involuntariamente. O meu convite é começar a olhar para os ambientes que você frequenta, porque eu quero mudar essa crença, Matheus. Beleza, então olha para os ambientes, olha o comportamento que você tem diante das coisas. Eu vou falar sobre inteligência emocional aqui também, que está muito ligado a quem tem sucesso e quem não tem, tá? Olha o comportamento, olha a capacidade, olha as minhas crenças. E aí eu vou mudar, eu vou para o próximo nível aqui, ó. O próximo nível. Identidade. Identidade. Mateus, eu vou circular a identidade. Quando eu falo identidade, presta bem atenção. Não é aquele que está no documento não, tá? Identidade é quem eu sou. Quem eu sou? Quem você é como dono de restaurante? Quem você é como dono de pizzaria? Quem você é como dono de marmitaria? Quem você é como dono de sushi? Por que eu estou te perguntando isso? Porque muitas vezes você falou assim, não, eu vou abrir uma rede, eu vou prosperar, eu vou ter um monte. Falou para um monte de pessoas, aí o tempo passou, as coisas não vieram, as coisas não aconteceram. E aquele cara que acreditava, tinha certeza que ia dar certo, que ia fazer acontecer, começa a perder confiança. Começa a abalar a sua identidade. Porque você veio para dominar sobre todas as coisas. Está na Bíblia isso, Gênesis 1:26. Mas quando você começa a perder a confiança, é aí que o seu negócio começa a quebrar. Então ele não começa a quebrar quando você perde cliente. É quando você começa a duvidar de você. É quando você começa a deixar de acreditar. É a hora que as coisas começam a ruir ao seu redor. Então, quando a gente fala de identidade, Mateus, eu quero ter uma identidade ativada, cara. Eu quero ter a identidade que as pessoas olhem e entendam que eu sou uma pessoa que prospera, que gera resultado, que gera emprego, gera renda, que cresce. Quer ter? Quer ter? Sim ou não? Escreve no chat. Mateus, eu quero. Ok. Quer ativar sua identidade? Anota uma palavrinha no seu caderno, chamada resultado. O seu resultado vai gritar. O seu resultado vai gritar. Ninguém precisa falar, tá chegando aí fulano. E ele falar, não, é porque eu sou isso, eu tenho isso. Seu resultado grita. Todo mundo vai saber quem você é sem você abrir a boca. Você vai ser respeitado antes mesmo de você chegar no ambiente. Porque as pessoas sabem quem você é. Você entendeu? É por isso que você precisa cuidar do ambiente, mudar o seu comportamento, desenvolver capacidades, alinhar crenças que te enfraquecem com crenças que te fortalecem, ativar a sua identidade. Porque o que as pessoas hoje não entendem? Vou explicar aqui. Isso aqui vai ser muito importante. Eu quero ter uma casa bacana, eu quero ter um carro bacana, eu quero ter um restaurante próximo, uma marmitaria. Quer ter. Todo mundo quer ter. Até os que dizem que não quer ter, quer ter. Até os que dizem não quero ter dinheiro, no fundo, ele quer ter dinheiro. Não para ele ter dinheiro, mas para ele poder usufruir e fazer coisas que hoje ele não pode fazer. Então todo mundo quer ter. E por que poucos conseguem, Mateus? Por que poucos são os poucos que conseguem prosperar de verdade? Porque antes de ter, você vai ter que aprender a fazer. Porque você não ganha dinheiro, você faz dinheiro. Quem é que ganha dinheiro? É criança que ganha mesada. Ganha. Você faz dinheiro. Você tem que vender um produto, vender um serviço, tem que fazer o dinheiro. E aqui já começa a separar um monte de gente. Por quê? Porque para fazer eu tenho que estar ligado com o meu ambiente, para fazer eu vou ter que ter um novo comportamento, sim ou não? Para fazer eu vou ter que ter novas capacidades. O que quer dizer com isso? Que para eu ter, eu tenho que fazer e tenho que ser. Vou voltar de novo para identidade. Ser. Identidade. Então entenda que tudo isso aqui vem de um conjunto de transformação que está ligado ao seu interior. O seu olhar. Se você não é uma pessoa que valoriza estudar, se capacitar, se desenvolver, dificilmente você vai ter. Dificilmente. Aqui é aquele negócio, já viu aquelas pessoas que ganham na Mega Sena? Ganham.
têm dinheiro da noite pro dia e perdem tudo? Não aprenderam a fazer e não se sentem merecedores. Merecedor de ter. Porque imagine, ó, digamos que o seu sonho seja, tá? Vou dar um exemplo, tá? O seu sonho seja ter uma BMW. Vou dar um exemplo, tá? Uma BMW, ter um Corolla, não sei qual carro que você deseja ter. Ok, esse é o seu sonho. Dificilmente você vai sair de um Kwid, vou dar um exemplo, de um Kwid para um Corolla, de um Kwid para uma BMW. Você vai evoluindo, você vai subir de um Kwid para um carrinho um pouco melhor, depois vai para um carro um pouco melhor, e quando você menos percebe, você foi ter a BMW quando você desenvolveu o seu fazer e o seu ser. É por isso que quando você... E aí vem aquele negócio, né? Mateus, eu não posso ter uma BMW. Você imagina os meus funcionários me olhando? Vai dizer que eu tô rico. Vai dizer que eu tô rico. Você imagina os meus clientes não vão nem vir mais no meu restaurante. Cara, mas é teu sonho. Tu desde pequeno ou de pequena sonhava, homem muito mais, né? Mas sonhava em ter um carro bacana, sonhava em ter uma casa bacana. Não posso ter. Porque o que as pessoas vão pensar de mim? Crença. Crença. Porque você não trabalha, você não se esforça, você não gera renda, você não paga de maneira honesta os seus colaboradores, você não paga um salário justo, às vezes até um salário um pouco maior do que o mercado. Você não está passando a perna em ninguém, você honra os seus compromissos, você paga imposto. Por que você não pode ter aquilo que é o seu sonho? Porque uma crença te diz que você não pode. E isso te enfraquece a ponto de você viver uma vida medíocre. Quando eu digo medíocre, é uma vida mediana, onde você deveria viver uma vida extraordinária. Eu falei, talvez seja duro o que você está ouvindo aqui. Mateus, ficou duro, esse cara está pesado para mim. Eu tenho que te falar verdades aqui. Eu vim aqui para te falar verdades, não para passar a mão nas suas costas com boas mentiras. Porque esse não é o Mateus Lessa, isso não é o domínio em seu restaurante. Porque o meu grande objetivo é que você construa com o seu negócio o último nível da prosperidade. Qual o último nível, Mateus? O último nível. Legado. O último nível é o nível de legado. É quando você transborda na vida das pessoas. Sabe quando as pessoas olham e falam assim, cara, preste atenção. As pessoas falam assim, cara, eu gosto tanto desse negócio que ele vira um patrimônio da cidade. Imagine as pessoas sofrendo porque o seu negócio deixou de existir hoje na sua cidade. É legado. É o que você está construindo, legado. E aí o legado vem do negócio e o legado vem também de você, para sua família, para os seus filhos. Porque quando o seu negócio prospera, o legado transborda. Transborda na vida das pessoas que estão próximas a você, na vida das pessoas que se conectam a você. Entendeu? Começou a fazer sentido aqui para você? Que não vai ser do nada, não vai ser por acaso. O legado ele foi construído com ambiente, comportamento, capacidade, novas crenças, ativando a identidade. E aí o legado apareceu. Se a gente for... Mateus, meu sonho é deixar um legado. Eu quero deixar um legado, eu quero ter um legado para a minha futura geração. Vou te dar um exemplo. A gente tem hoje o nosso Mastermind, que é o Infinity, que eu falei. É onde empresários do ramo de alimentação, que tem um nível de faturamento de milhões de reais, fazem parte desse grupo hoje. Olha a importância do legado. Eles querem deixar um legado para a família, para os filhos. Então hoje é muito comum e normal termos dentro do Infinity pai, mãe e filho, irmãos. É o legado sendo deixado. É o legado de uma família que quer perpetuar aquele negócio, dando prosperidade para os filhos. E talvez seja esse o seu sonho e objetivo, e está tudo bem se não for também. Mas se for, você entende que você precisa de um novo ambiente, comportamento, capacidade, crença, identidade e legado? Fez sentido para você? Sim ou não? Escreve no chat aí. E se fez sentido, já aproveita, faz o seguinte para mim, já coloca aí no chat, aperta um joinha aí no YouTube. Por quê? Porque vai levar esse conteúdo para mais pessoas. E sua cabeça começou a explodir, ferver, coloca aí cabeça explodindo. Mateus, minha cabeça está explodindo aqui. Cara, eu comecei a entender muitas vezes por que eu não tenho resultado. Por que eu não estou buscando prosperidade na minha vida? Porque eu entendi que prosperidade era algo inalcançável. E não, é algo presente, é construído. É algo que qualquer um pode construir, não é algo assim, não, um privilegiado pode ser uma pessoa... Não. Prosperidade é dar frutos, prosperidade é deixar legado. Prosperidade é fazer isso de maneira leve, sem ter peso, sem ser escravo do próprio negócio. É esse o meu grande objetivo para você, que você tenha essa virada. E aí, só contextualizando, tá? Deixa eu virar essa página aqui que ficou manchada. Só contextualizando, eu quero trazer um novo ponto para você, que para mim é muito importante. Talvez hoje,
Talvez hoje você deve estar pensando assim, cara, eu tô nessa fase aí, Matheus. Meu comportamento não está alinhado, meu ambiente está desorganizado e tá tudo bem, porque existe uma coisa que eu quero que você anote, que é o seguinte, ó. Eu quero que você anote no seu caderno isso, tá? A minha cura está na minha evolução. A minha cura está na minha evolução. Eu vou colocar aqui cura e evolução. O que eu quero dizer para você? Eu não sei se sua cura hoje que você precisa é lucro. Mateus, eu preciso me curar, eu não tenho lucro, eu só tenho prejuízo. Mateus, eu preciso me curar, eu sou preso, escravo do meu próprio negócio. Não consigo sair. A minha cura é a minha liberdade. Ok. O quanto você está disposto a evoluir nessa área? Evoluir é fazer o que você não está fazendo. Evoluir é pagar o preço. Evoluir é fazer o que poucos fazem para ter o resultado que poucos têm. Isso é evoluir. Porque não vai acontecer do nada de você mudar sua vida, mudar o seu negócio, imaginando que só porque você sentou e orou para a santa das divinas providências e vai acontecer isso para você. Sim, é importante ter fé? Muito. Eu sou um homem de fé. E a fé sem aplicação, sem ação, a fé sem acreditar, sem movimento, ela é falha. É por isso que você precisa acreditar, mas você precisa evoluir. Porque nós não viemos a esse mundo somente para sermos felizes, não. Nós viemos para evoluir, nós viemos para sermos melhores. Deixarmos esse mundo um lugar melhor. Foi para isso que nós viemos. E se nós não estamos alinhados com isso, com certeza a gente está em sofrimento. A gente precisa de cura, com certeza. Com certeza. E eu vou te mostrar mais. Eu vou traçar um gráfico aqui, só para você entender. Vou traçar um gráfico aqui. Presta bem atenção, tá? Presta bem atenção. Onde na ponta desse gráfico aqui, ó, crescendo aqui, é faturamento. É um negócio que fatura mais. E esse aqui é tempo, tá ok? Tempo, onde aqui é o zero. Saindo do zero para cá eu tenho mais tempo. Saindo do zero para cá eu tenho mais faturamento. Eu quero te mostrar aqui um gráfico, esse gráfico aqui, é o gráfico da maioria dos negócios que a gente recebe aqui no Domingos Restaurante. É o gráfico que talvez você está vivendo hoje dentro da sua operação. Eu vou te mostrar o gráfico. Presta bem atenção. Começando lá do zero, eu tive uma visão. Olhei na minha cidade, ninguém fazia um hambúrguer como eu, não tinha uma marmitaria como eu. Eu comecei a desenvolver, muitas vezes também por necessidade, comecei a vender comida. Ok, comecei de onde? Do zero. Alguns começam até do negativo. Do zero. E aí eu comecei, vendia, não vendia, não vendia, tinha dia que dava bom, tinha dia que dava ruim. Deu inauguração lá, tive talvez um pico lá de movimento, ok. Quando eu menos percebi, eu comecei a entrar no negativo, ficava no negativo, positivo, e era essa jornada aqui, ó, um tempo no negativo, no positivo, e durante um tempo era sempre sangue, suor, lágrima. Do nada veio a minha pandemia, talvez para alguns aconteceu isso, para uns foi um ponto de crescimento, mas para outros foi um ponto de descer e lá no negativo. Na pandemia fiquei muito tempo no negativo. Começa a entender, isso aqui é a jornada, é o gráfico exponencial de toda empresa que entra aqui no Domingos Restaurante e aplica o que está escrito aqui nessa pulseira, que é o resultado vem da execução. Executa o que aprende. Tá ali embaixo, vem, aí daqui a pouco vem, cai num evento, começa a estudar o evento, começa a dar um pouquinho de olhar diferente para o negócio e fala assim, cara, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço para sair de onde eu estou hoje e ir para o próximo nível. Eu estou disposto a fazer o que poucos fazem. Eu vou entrar na escola do Domingos Restaurante, eu vou executar tudo que o Matheus fala, tudo que os professores falam, cada um na sua área, mostrando que os pilares de gestão, liderança, marketing e vendas, quando bem geridos, transformam um negócio pequeno, mediano, num negócio extraordinário. E aí você entra na escola, começa a aplicar, começa a estudar, se desenvolver, começa a orar, e aí do nada, porque parece que é do nada, o seu negócio faz isso. O seu negócio cresce. O seu negócio tem uma virada de chave. Veja, olha o nível de crescimento que acontece, e isso acontece com muitos. E eu vou lá te dar até uma dica. Quando o seu negócio crescer, quando o seu negócio subir de nível e ir para o próximo patamar,
pelo amor de Deus, foca em deixar um dinheiro no caixa, não troca logo de carro, não sobe o padrão de vida pessoal, porque acontece muito isso com alguns alunos. Não tinha dinheiro nenhum, do nada começou a ver dinheiro sobrar, porque vai acontecer isso com você se você aplicar o que a gente te ensina. E aí você vai falar assim, meu Deus do céu, começou a sobrar, eu vou lá e troco de carro, subo meu padrão de vida. Não, estrutura teu negócio, cria caixa. Sabe por quê? Porque você entendeu que esse tempo todo aqui, ó, foi trabalho duro. Isso aqui tudo aqui, ó, foi um tempo de trabalhar duro. Trabalho duro. E o que foi aqui, Mateus? Aqui simplesmente foi a jornada onde eu consegui me sustentar, Mateus. Trocando dinheiro, pegando empréstimo. Foi aqui, trabalho duro. E essa parte aqui, Mateus? E o que foi essa parte aqui? Esse aqui é o trabalho inteligente. Essa parte aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, esse crescimento em tão pouco tempo só aconteceu porque você decidiu se tornar a pessoa que você nasceu para ser, a pessoa próspera que você nasceu para ser, a pessoa que buscou um ambiente certo, um comportamento alinhado, novas capacidades em áreas que você não dominava, era completamente desconhecido para você. Gestão, nunca entendi sobre gestão financeira de pessoas, fluxo de caixa, precificação, controle de CMV, não sabia nada disso. Eu comecei a olhar para a liderança com outro olhar, contratação, capacitação, treinamento, comecei a criar procedimentos, instrução de trabalho, checklist, comecei a ter estratégias de marketing para fortalecer a minha marca, chegar a mais pessoas, entendi sobre canais de venda, estratégia de venda e o meu negócio, do nada, começou a fazer isso aqui, tum, crescer. O que mudou a minha crença? Aquele que não confiava, que não acreditava, agora tem uma identidade ativada. Cara, eu posso muito mais, eu posso ter não só um restaurante, posso ter 2, 3, 4. Porque eu entendi o caminho que é prosperar nesse mercado. É por isso que a gente tem hoje vários e vários alunos prosperando, construindo um negócio de resultado. E eu quero te convidar a olhar para isso também. Olhar para o seu negócio de uma outra forma. Olhar para o seu negócio com outro patamar. Você entendeu que não tem mágica? Isso aqui aconteceu por conta de uma decisão. E sim, uma decisão muda tudo. Escreve no chat aí, Mateus, eu estou comprometido e comprometida a tomar essa decisão e mudar minha vida agora, segunda-feira, 8 horas da manhã, entrando na escola Domínio Restaurante. Sim, porque o jogo muda quando a sua visão muda, quando o seu olhar muda, quando o seu posicionamento muda. Por quê, Mateus? Porque nesse momento, onde o bicho pega, onde as coisas não dão certo, onde as coisas não fluem, o que separa os que vão ter resultado dos que não vão ter resultado é aqueles que possuem inteligência emocional. E ter inteligência emocional não é se blindar das emoções, não é nada me atinge, nada acontece comigo, não, vai acontecer. Você vai entrar na escola, vai ter perrengue, vai ter dificuldade, vai ficar ruim antes de ficar bom, porque você vai mexer no que não tá, vai mexer em tudo que está errado. O que acontece quando a gente mexe com o que está errado? As coisas aparecem, que você não queria mexer, estava debaixo do tapete, agora você apareceu. Então você vai ter que ter inteligência emocional, que é o pensamento que você tem sobre o que você está fazendo. Se você começou a mexer e falar, isso mesmo, vai dar tudo errado, não vai funcionar, pensamento negativo. Consequentemente, eu tenho um comportamento negativo. Consequentemente, eu tenho um sentimento no meu corpo de que não vai dar certo. Qual vai ser o resultado? O resultado vai ser ruim. Agora, se eu comecei a me movimentar, entrei na escola, mesmo vindo as dificuldades, eu falo, não, vai dar certo. Se deu certo para um, dá certo para o outro. Se um consegue, por que eu não consigo? Eu consigo. Pensamento positivo, sentimento de que vai dar certo, eu vou fazer dar certo, eu vou construir com o meu time até dar certo. Meu comportamento é positivo, meu resultado é positivo. E eu começo a ter um novo olhar para o meu negócio. Eu começo a admirar o meu negócio. Eu começo a ter vontade de ir lá todos os dias, porque talvez hoje você não quer nem parar na porta do seu restaurante. Você não quer nem descer do carro. Porque é só problema, é só BO, é só contrariação. E você não quer nem mais descer. E eu estou te dizendo porque eu sei que é isso que acontece com muitos alunos que entram no domínio do seu restaurante. Então esse é o momento de você dizer, cara, eu quero ir para o próximo nível. Eu preciso ter inteligência emocional, preciso me desenvolver, preciso evoluir, preciso trazer a prosperidade para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional. E nesse momento eu quero te pedir permissão. Eu quero te pedir permissão, porque eu quero poder explicar novamente como vai funcionar para você fazer parte do domínio do seu restaurante. Deixar esse medo de que não vai dar certo, de que não vai funcionar de lado, e ir para o lado da prosperidade, ir para o lado da gratidão, de agradecer, falar, obrigado Deus, porque abriu uma nova porta para mim, um novo olhar, eu estava perdido, eu te pedi tanto para que me desse uma direção e a direção chegou, é agora. É você se comprometer, escreve para mim no chat, sim ou não? Vocês me permitem? Sim, sim, sim. Escreve no chat, sim, sim aí.
você me permite explicar um pouquinho sobre o Domínio Restaurante, a maior escola para donos de restaurante do Brasil, completa, onde você vai ter acesso a 4 pilares do nosso método que sustenta qualquer negócio de alimentação de pé, lucrando, prosperando, tendo liberdade, que é gestão, liderança, marketing e vendas. Você vai aprender os 4 pilares fundamentais para levar o seu negócio para o próximo nível de crescimento, de faturamento, de lucratividade. Você vai aprender tudo isso durante um ano de acesso, ou seja, você vai ter um ano de acesso à escola, você vai ter aulas com passo a passo, você vai ter aulas simples e práticas para você aplicar, você vai ter suporte, você vai ter acesso a planilhas, checklists, instruções de trabalho, procedimentos, tudo pronto para você aplicar. Ou seja, todo o material de apoio que você precisa para dominar o seu restaurante, tendo direção e acompanhamento para conquistar lucro e liberdade. É isso. A Escola Domínio Restaurante, o valor original dela, se você quiser comprar ela, é R$5.000. Oficialmente falando é 5 mil. Mas nessa oportunidade, você vai ter uma super condição. Isso mesmo, uma condição única de você conseguir entrar na Escola Domínio Restaurante com 50% de desconto nessa segunda-feira. Isso mesmo, somente na segunda-feira, 50% de desconto. Imagine tudo que você vai ter acesso, todo o material, capacitação, conhecimento, para você começar a prosperar de verdade. Isso mesmo, por apenas R$ 2.497 ou 12 vezes de R$ 273,68, que você pode parcelar no cartão em até 12 vezes, você pode parcelar em até 2 cartões, ou você pode pagar os R$ 2.497 à vista no Pix ou à vista no boleto, tá bom? Essa é uma condição única e especial e eu ainda separei bônus especiais para os primeiros inscritos, segunda-feira agora, 8 horas da manhã. Quais são os bônus? Vamos lá. Primeiro bônus, todo mundo que se inscrever segunda-feira, vai ganhar um caderno e a pulseira que está escrito aqui, ó, o resultado vem da execução. Essa pulseira fica no meu braço e a gente vai mandar o caderno com a pulseira para sua casa, para você fazer os seus resumos, para você escrever os seus estudos. Esse caderno é um caderno exclusivo, você não encontra em lugar nenhum, tá? Esse é um caderno exclusivo aqui da Escola Domínio Restaurante. Além disso, você vai ter a chance de vir aqui para Curitiba, ou seja, você compra sua passagem, garante sua hospedagem e você vai ganhar de presente um dia de treinamento comigo. Isso mesmo, treinamento presencial comigo, onde eu vou, junto com o meu time, analisar o teu negócio. Os 25 primeiros que se inscreverem vai ter essa análise durante um dia de treinamento, olhando todos os pontos falhos que você tem no seu negócio. A gente vai ajustar para você explodir o seu negócio. Crescer de maneira sólida, com ferramenta, com metodologia, tudo isso ao vivo, cara a cara, eu e você. Para isso, você precisa estar entre os 25 primeiros, então você precisa agir rápido. A gente vai mandar o link dentro dos grupos, somente dentro dos grupos, para dar chance a todo mundo. Matheus, eu quero me inscrever agora. Não tem como. É segunda-feira para dar direito a todo mundo, às 8 horas da manhã. E mais, os 25 primeiros ainda vão poder jantar comigo no Lessa Gastronomia. Isso mesmo. Você vai ter direito a vir jantar com um acompanhante. Se, por exemplo, você vê com sua esposa, seu esposo, e ele não faz parte da operação, não tem problema, à noite ele pode vir para o jantar. Se faz parte, pode colocar junto no treinamento durante o dia também, e eu libero, tá? Porque eu quero ver você crescer e prosperar. E à noite a gente vai jantar juntos, bater um papo, celebrar essa nova fase que você vai trazer para a sua vida e para o seu negócio. É esse o meu desejo, é o desejo que eu tenho para você que está buscando crescer, evoluir, quer ir para o próximo nível. Então lembrando, segunda-feira é 50% de desconto, aproveita esse 50% de desconto, porque acaba rápido. Segunda-feira passa, pode ser que a gente encerre as inscrições e você fique de fora. Eu não quero que você perca essa grande oportunidade de entrar na maior e mais completa escola para donos de restaurante do Brasil. Lembrando, vou deixar aqui na tela agora os números da minha equipe. Eu estou com dúvida, quero perguntar, quero esclarecer algumas coisas. Chama o nosso time. Tá aqui todos os números, que são números confiáveis, você só confia nesses números, que são os números oficiais da nossa equipe. Qualquer número que alguém entrar em contato contigo que não seja esse aqui, denuncie para o administrador do grupo, tá? Esses aqui são os números oficiais, eu já estou colocando para você aí, para você só confiar nos números oficiais. Só confie nos números oficiais, entre em contato com a gente, tira qualquer dúvida que você tiver, mas não fica de fora. Por quê, Matheus? Porque eu já falei, é um copo de suco, é uma sobremesa, é uma xícara de café expresso, é uma marmita, é um hambúrguer que você tem que vender por dia, ou seja, é R$ 9,00 por dia. Se você pegar o cartão emprestado com alguém, ainda dá tempo você ir lá pedir um cartão para alguém. Se compromete com essa pessoa, fala, ó, fique tranquilo que no dia da parcela eu te pago. Fique em paz. Se você entrar e aplicar tudo que você vai aprender do Domínio Restaurante, no primeiro mês você paga o cartão inteiro. No primeiro mês você paga.
No primeiro mês você já devolve o dinheiro, sem se preocupar mais com as outras parcelas. E a pessoa pode até antecipar o pagamento e quitar aquela dívida lá que ficou no cartão. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você vai aprender estratégias poderosas para alavancar o seu resultado. Talvez um pequeno ajuste que você faz ali no CMV, no controle de produção, no controle de desperdício, ou uma estratégia que você coloca de venda, o seu negócio explode de resultado, como já aconteceu em muitos. Então vai lá, se compromete. Cara, uma marmita que eu vender no dia, eu tiro o dinheiro, coloco numa caixinha de sapato, no final do mês eu pago quem me emprestou o cartão. É uma marmita, é uma pizza. Se for uma pizza, é muito mais, né? R$9, você vender uma pizza, ou seja, 2 pizzas que você vendeu no mês ou 3, você já paga a escola para você aprender a ir para o próximo nível. É esse o meu desejo. Eu quero que você possa ir para o próximo nível, eu quero que você possa verdadeiramente mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, mudar o seu negócio. Só que eu só posso fazer a minha parte. A outra parte é você. Ir lá, se inscrever segunda-feira agora, às 8 horas da manhã, garantir a sua vaga e começar verdadeiramente estudando, colocando em prática, porque o resultado vem da execução. E ser daqui a pouco mais um case aqui de sucesso do Domine Seu Restaurante, contando a sua história, tá? Lembrando, daqui a pouco a gente vai mandar nos grupos oficiais o link para a 4ª prova, porque domingo, às 15 horas, ao vivo no Instagram, tem a live do sorteio e você não pode ficar de fora. Antes de ir embora, eu quero dizer obrigado por você estar aqui comigo, estudando e aprendendo. Fica ligado no grupo que a gente vai mandar informações, vai ter coisas legais que vão acontecer aqui até a abertura. Presta bastante atenção em tudo que vai acontecer aqui. Não sai do grupo, fica no grupo e vou te dar agora um convite. Eu vou ficar junto com você aqui, assistindo mais uma sequência de histórias reais, cases de sucesso do Domine Seu Restaurante. E no próximo evento eu quero que seja você aqui contando a sua história. Te vejo por lá, tamo junto, bora dominar. No mês de março, quando eu entrei, o meu lucro naquele mês foi de 1,95%. No meu primeiro mês de mentoria, apenas aplicando o que eu aprendi no primeiro módulo, o meu lucro foi para 10,79%. Nós tiramos o valor da mentoria no lucro. Então, em 3 meses, nós já recuperamos todo o investimento que seria pagado em 12, né? Nós trabalhávamos só com delivery, né? Nossa meta era ter o nosso ponto físico. Graças a Deus, a gente conseguiu inaugurar o nosso ponto físico e nós batemos, Matheus, 27,8% de lucro. Quando eu participei das 4 aulas gratuitas, a gente vê tanto conteúdo relevante nessas 4 aulas. E eu entrei na plataforma da escola, nossa, e quando eu vi tudo aquilo que tinha disponível ali, só enxugar os números, só em evitar desperdício, com a ficha técnica, a gente conseguir organizar o cardápio. Eu vou ter que agradecer pelo resto da vida, né? Isso aqui mudou muito e a nossa operação, nosso trabalho, mudou nosso jogo, como tu costumas dizer. Ou seja, consigo identificar um sobrante ali que está quase chegando uns 15%, não chega uns 15% esse mês passado. E nós sempre no vermelho, sempre ali, correndo atrás do próprio rabo, tentando, né, pagar as contas. Bora pra internet pesquisar. E aí pesquisa, né, aqui, pesquisa ali, quem que eu conheço? Matheus Lessa. Comecei a ver, comecei a me identificar com as aulas, comecei a pôr algumas coisas em prática ali, começou a dar certo, comecei a executar, a ser um dominador de verdade, né? Hoje eu tô com o meu financeiro bem, com caixa bem, não antecipo mais maquininha, não uso mais limite do banco, sucesso, bora dominar. Não sabia controlar mais fluxo de caixa, estoque era todo bagunçado, fluxo de caixa não tinha, descontrole total. Ele trazia ali pra gente, eu ia entendendo mais sobre ficha técnica, sobre o estoque, sobre liderança, sobre como manter a equipe nas mãos, né? Eu descobri ali que tinha 8 produtos que me davam prejuízo. Hoje a gente tem 18% de lucro todos os meses dentro do restaurante. Eu era um escravo, eu não podia nem sair, não fazer nada. Eu tinha que ficar da hora que abria e a hora que fechava. Eu era o melhor funcionário, eu não era o dono, eu era o melhor funcionário do Fortunato. Tinha dinheiro, não tinha o dinheiro nem pagar os funcionários. Muita dívida, porque gastei mais do que tinha. Se esse treino não der nada, eu já estou todo. Aí eu assisti essa semana essas aulas no YouTube. Hoje eu vejo a cor do meu dinheiro. E hoje não, hoje a gente já consigo viajar, já consigo sair da operação e o trem rodar, entendeu? De 20% a 22% de lucro. Nós já pensamos em desistir, principalmente por falta de processo, por falta de saber lidar com algumas situações. E, nossa, chegava em casa muitas vezes chorando. E sem saber o que fazer. Mas que coisa de negócio é esse que a gente tá preso? A gente tem um casal de amigos aqui na nossa cidade que já conhecia Matheus Lessa, conhecia a Rose. A gente começou a conversar, ele falou, Fê, você tem que conhecer esse cara. Não tinha prato que a gente estava pagando para fazer. Hoje, entre
10 e 13%. 13%. Lucro líquido. Líquido. Graças a você, ao domínio. Ficou, sumiu o dinheiro, a gente tava sem nada. Tava horrível. Eu não tinha dinheiro mesmo. Só que assim, a gente tava perdido. Perdido. É Deus mesmo que coloca você no nosso caminho, assim, um cara que sabe, que faz a gente dominar realmente. Em 3 anos, graças a Deus, a gente ganhou como o melhor bar da cidade dos 3 anos. A gente bater recorde, todo sábado a gente batia um recorde novo e deu dinheiro. Aí começou a me aparecer Matheus. Então a gente já tem a certeza de que a gente está tendo lucro. Então hoje a gente está 13,8% de lucro real. A gente não controlava o nosso CMV. E aí comecei a assistir. E a partir dali a gente começou a controlar nossas compras para poder não estourar o nosso CMV. Eu devo hoje o meu negócio a você por ter me orientado de forma tão positiva como você me orientou. Falei, tem alguma coisa errada. A gente está vendendo bem, dinheiro não está aparecendo, não está sobrando, começou a faltar. 90% do cardápio negativo. Não tinha lucro em nada. Então você vendia hoje para pagar as contas da semana passada e assim indo. De repente apareceu o Matheus. Foi onde o jogo virou. 15 dias você já começa a ver o resultado. Hoje a gente está com mais de 10 a 15%. Tinha controle das coisas. Eu queria controlar tudo. Aí o que acontecia? Eu me sobrecarregava porque eu queria tudo na minha mão. Tudo tem que passar na minha mão. A gente achava que não tinha solução, mas é possível ser tão difícil, entendeu? Sensacional pra gente. A equipe, assim, sabe? Parece que ela tá muito mais engajada. A gente, né, como família, tá muito mais unida. Hoje, se fosse colocar uma média de lucratividade, quanto é que seria hoje, Jéssica? 27, 30%. É bastante, bem alto. Tocando barco até os 30 anos, mais ou menos, e só patinando, né? Tem os preços pra montar. Não sabia nada. Daí a gente ia pelos outros, sabe? O lanche de fulano ali do restaurante de tal, tá tanto, então tem que vender igual ele. Parece que entrava dinheiro e sumia, e só patinando. Putz, eu falei, tá louco, mas não é certo, cara. Trabalhar só pra pagar conta, só pra não sobra dinheiro, tá alguma coisa errada, cara. Uhum. Só a partir do momento que você corrigiu, colocou pra você vender no preço certo, no primeiro mês já senti uma diferença muito grande. Na verdade, triplicou quase a minha venda mensal, sabe? O dinheiro que não vem, né? Pra ter movimento, mas aí, tinha movimento e cadê o dinheiro? Onde que tava o dinheiro? O que eu tô fazendo de errado? A gente pega o preço dos colegas, o lado pega 3, 4 restaurantes, o camarão lá tá X, eu vou cobrar Y aqui. Pagava pro meu cliente comer o meu robalo. Logo no primeiro mês eu comecei a ver resultados e comprar essa casa que eu tô aqui, pra você ter ideia. Eu tive 20% de lucratividade em um ano. A gente enxugava gelo, né? Trabalha, mas não ganha nada, né? Com 2 turnos de trabalho, 16 funcionários e nada de dinheiro sobrar. Agora eu entendi por que eu não tenho dinheiro no bolso. A gente comprou o nosso primeiro apartamento. Hoje eu digo, para mim, o domínio do seu restaurante vale mais do que a faculdade que eu fiz de administração. O retorno é garantido. Hoje é garantido 10%. Hoje 10% de lucro líquido. É garantido, 10%. A gente nos últimos 3, 4 anos não tinha lucro, não conseguia guardar dinheiro nenhum, virava o mês negativo, sempre nesse jeito aí. Com a evolução das aulas, do curso, da mentoria, né? A gente conseguiu virar o primeiro mês nesse tempo todo no positivo, né? É excepcional, é uma coisa assim surreal. Conseguimos pagar as contas, mas cadê o lucro, né? E nada de dinheiro, nossas contas só aumentavam. Às vezes a gente teve meses que a gente cresceu e fechou no negativo, mesmo com faturamento mais alto. Foi você, foi suas aulas. E realmente começou a fazer eu enxergar o que era ser um gestor, uma gestora aqui dentro. Eu tinha falado, a gente estava vindo de um resultado aí que a gente basicamente empatava ou tinha prejuízo todos os meses. E hoje a gente está aí com uma média de 5% de lucro no nosso faturamento. Sem controle, não tinha noção de investimento, valor, não sabia quanto entrava, não sabia quanto era o meu markup, não sabia quanto era a minha rentabilidade. Hoje eu te digo assim, além de ter lucro, eu consigo visualizar melhor as minhas compras e eu sei tudo, aonde estão minhas compras, o que é necessário, o que não é. Isso é fantástico. É a falta de padrão. Eu já tive cliente me reclamar que ele não conseguiu comer a tapioca porque a tapioca estava muito recheada. Enquanto o outro
me reclamou que a tapioca estava com pouco recheio. Aí foi começando a ligar o sinalzinho de alerta. Meu financeiro hoje, graças a Deus, a gente já está conseguindo melhorar. Meu colega está vendendo naquele preço, eu também vou vender. CMV de 68%, Matheus. Você não sabe, às vezes você não sabe nem como cobrar um colaborador de alguma coisa. Antigamente você deitava e falava, vixe, amanhã eu tenho aquela conta, amanhã eu tenho aquele boleto, o que eu vou fazer? E hoje você deita, você fala, eu vou vender. Se eu vender 5, se eu vender 10, se eu vender 100, eu estou lucrando. E hoje aí, graças a Deus, estamos batendo aí um CMV de 39%. O menor produto, 20%. Matheus. Aí se você pegar e pôr em execução, eu consegui também enxugar minha despesa fixa aí em 15, acho que 20% também. Mensal, 17% a mais. Aqui, eu sei o que eu estou fazendo, o meu preço é meu preço. A gente não sabia precificar. E aí, como é que fechava a conta? Tive que tirar minha filha da escola particular porque não conseguia pagar a prestação. 2, 3 meses já comecei a ver resultado. Já comecei a colocar o caixa em ordem. A gente aumentou em 40% o faturamento. Está batendo 18% de lucro. Compramos tudo que, né, a gente queria, partindo da neném, aquela caminha de boneca, guarda-roupazinho de princesa. E tipo assim, aí a neném voltou para a escola particular. A gente, graças a Deus, comprou o carro. Eu trabalhei mais ou menos ali uns 4 anos no vermelho. Aí apareceu lá o Matheus, né? Quando a gente começa a estudar, eu coloco aí a margem de lucro, né, líquido assim, vai dar de 20, chegando 28 a 30, cara. A gente consegue. Já tinha um monte de dívida que tinha ficado. A gente não sabia quanto que a gente ganhava. Se ganhava, quanto ganhava. Eu conheci o Matheus em 2020. Hoje, a nossa margem de lucro está 26,88. Falei, vou fechar. Não aguentava mais, não aguentava. Vendia muito e não estava mais conseguindo manter, né, as pessoas trabalhando. Com açaí, que era um sucesso que eu tinha criado, né? E eu estava perdendo 7,38 nele. E participei das aulas logo, todos os controles que a gente precisa, de 10 a 19% de lucro. Estava totalmente desmotivada, não via lucro. Eu estava escrava do meu negócio. Eu comecei a ter mais pensamento estratégico. Hoje a gente melhorou o faturamento. Hoje a gente tem lucro e já estamos aí na média de 10, 12%. Foi uma bênção. Eu vi que as coisas não estavam indo bem assim nas vendas. Vendia 6, 8, bolo. Teve um aumento de 45% no número de pedidos, média de 60 pedidos por dia. Eu mesmo dizia que ia fechar, eu não queria mais continuar com essa parte. Não tava para desistir, aí você apareceu. Dentro de um mês a gente já começou a ver lucro. De 12 a 15 do lucro final, né? Tava assim, desesperada, sem resultado, com a mão na cabeça. Meu Deus, eu trabalho tanto e não tenho resultado. Se você tá trabalhando errado. Então, domine seu restaurante. Nossa, então Matheus, Rose, me identifiquei super. E hoje eu tenho, né, duas lojas que me geram lucro. Eu devia cartão de crédito, eu devia carro, eu devia cheque especial. Eu tava verdadeiramente. Não sei quanto que eu faturo, eu não sei quanto que isso, que era tudo errado. Dinheiro entrava, dinheiro saía, dinheiro entrava, dinheiro saía, dinheiro entrava, dinheiro saía. Foi a época que eu tava mais quebrado mesmo, assim, se virasse eu de ponta cabeça, não ia cair nem um centavo. Começou a aparecer um tal de Matheus Lessa aí. Hoje eu tenho uma margem aí de 10%. Né? Lucro líquido. Hoje, eu não tenho mais medo de sair da operação. Eu consegui pagar o banco, eu consegui colocar as contas do cartão em dia e consegui manter o carro em dia. 3 meses. Porque eu estava tendo dificuldade com pessoas, contratação, para manter, tinha muita dificuldade nisso. E aí procurando a Matheus, nunca tinha ouvido falar. E aí começamos nessas aulas. E a partir da contratação, que a gente aprendeu, melhorou muito, contratação, demissão. Hoje está gerando em torno de 15%. Eu consigo ver esse lucro hoje. A gente comprava muita coisa desnecessária. A gente tem um estoque muito grande, porque a gente perdia coisa no estoque, por causa de não ter esse controle. As motos precisam de manutenção. O que eu corrigi nesses últimos tempos era preocupante. E hoje, assim, é fantástico o controle de estoque que a gente tem, com lucro já, né? Na faixa dos 10%. Eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. A Daiane e o Luciano antes do domínio seu restaurante e depois. Aí foi bom demais. Com 3 meses a gente começou a ver o lucro. Eu falei, nossa, Luciano, foi a primeira vez em 5 anos, né? Que sobrou dinheiro na nossa conta e pagamos todas as contas. Eu já não pagava minhas contas mais. Comecei a enrolar, não sabia mais o que eu ganhava, mas eu não devia ninguém. Mas eu já não conseguia mais pagar aquelas minhas contas com tranquilidade. Chegar no final do mês me sobrar dinheiro. Eu aprendi CMV através da escola.
Eu aprendi gestão de pessoas através da escola. Aquele Instagram que todo mundo tem bonitinho, eu também tenho através da escola. Uma pessoa que não tinha dinheiro nem para quitar as contas daquele mês. Fechei os 3 últimos meses, Matheus, com CMV de 30%, 15% de lucro. Que a gente vendia muito e não tinha dinheiro para poder comprar nem a mercadoria. Não sabia precificar, eu não sabia gerir, eu não sabia fazer nada. Eu estava pagando para vender. No primeiro mês, você já vê a diferença. Hoje a gente está tendo um lucro aí de 20%. A gente teve um crescimento de praticamente 80%, quase dobrando o valor que vendia antes. Já viajamos 5 vezes só esse ano, coisa que não viajava para lugar nenhum. Deixei de ganhar mais ou menos 120 mil reais em um ano. Se tiver errado, casa cheia, quanto mais cheio, maior o prejuízo. Você trabalha e não vê dinheiro. Você trabalha e não vê dinheiro. Hoje a gente tem média lucro 38%. É uma coisa que, ó, não,